Existem dias na nossa vida e algumas situações que acontecem que parece que não tem o dia de amanhã. O futuro não... Você não consegue enxergar futuro. Quando você olha para a Bíblia, você vê vários últimos dias, vários pontos finais, vários dias que parecia que nada mais ia acontecer. É interessante quando você olha para a Bíblia, você vê Abraão, o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O último dia de Abraão ali junto com a sua parentela era um dia de dúvida, ele não sabia o que ia acontecer depois. Era o último dia dele na parentela dele, mas o dia seguinte, o primeiro passo que ele deu em direção àquilo que Deus tinha mostrado, tinha falado para ele, foi o começo de algo muito tremendo que Deus ia fazer através de Abraão. Aí você vai um pouco mais para frente e você vê Jacó. Jacó, ele rouba a bênção do seu irmão, acontece uma briga com seu irmão, ele sai meio que fugido da sua casa e ele então, naquele último dia, aquela situação limite na sua família, ele saiu, não sabia nem para onde é que ele ia. E é interessante que aquele foi o primeiro dia de um grande tratamento que Deus ia fazer na vida de Jacó e ia trazer ele de volta, ele ia voltar para aquele lugar, mas completamente mudado, completamente restaurado. Aí você vai um pouquinho mais para frente, você vê José. José, ele foi um rapaz que era amado do seu pai, mas que era odiado dos seus irmãos, e por causa disso jogaram José dentro de um buraco, e ali todo mundo pensou: vai morrer. Os irmãos pensaram que ele ia morrer, e próprio José achava que ele ia morrer também. Só que ali era o primeiro dia de um grande livramento que Deus estava trazendo não só para a vida de José, mas para toda aquela família. E você olha a vida de José, quando chega no final, lá perto do capítulo 50, você vê a ação maravilhosa de Deus para trazer para aquela família um livramento que, num tempo de fome, que se não fosse a vida de José, tudo acabaria ali. Aí você vai um pouquinho mais para frente. Aí você vê no Novo Testamento a vida de Maria. Maria, a jovem Maria, se preparando para um casamento. E se tinha uma coisa que para a mulher era importante naquela época, era o casamento. E estava lá Maria nos seus preparativos para o casamento, alegre, feliz com aquilo que estava acontecendo. De repente veio o anjo e a visita, e fala com ela, e chama ela de bem-aventurada, e dá uma palavra para ela, e fala para ela que ela seria a mãe do Salvador. E ali foi o último dia do sonho de Maria. O sonho de Maria acabou naquele dia. E é interessante que aos olhos de todo mundo, Maria foi uma perdedora. Ninguém sabia da verdade de Maria, só ela e José. Deus falou também com José, mas os outros achavam que Maria tinha pulado a cerca, que Maria tinha, olha só, aquela que tinha cara de santinha, olha só o que ela fez. Mas Maria sabia da sua verdade. Mas aquele foi o último dia da vida normal de Maria. Ali para frente viria a história da redenção da humanidade através daquele filho que ela abrigava no seu ventre. Foi um tempo novo, um tempo diferente, um tempo de grandes desafios. Aí você vai um pouquinho mais para frente, aí você vê Paulo. Paulo, ele tinha autorização legal para
perseguir os cristãos, para matar os cristãos. E ele então vai com toda aquela ira e aquela raiva que ele tinha. E ele estava ali no caminho de Damasco para mais uma empreitada, para encontrar cristãos e para matar cristãos, e de repente ele é interceptado pela ação sobrenatural do Senhor. Ele cai do cavalo e o Senhor fala com ele, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali foi o final, o último dia da vida de um perseguidor e o primeiro dia da vida de um grande servo do Senhor, de um grande apóstolo, de um grande pregador. E aquele homem que foi usado tremendamente pelo Senhor, teve a sua vida completamente mudada. Aos olhos dos seus amigos judeus, ele foi um tremendo fracasso. Olha só o que aconteceu com Paulo. Olha só, ele largou tudo que ele tinha uma vida de sucesso, ele tinha influências, ele era um homem de uma autoridade incrível, e de repente ele perdeu tudo e foi ser cristão. É interessante como a vida é feita de últimos dias, como a vida é feita de coisas que tem um dia final. E como nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã, a gente às vezes acha que aquele último dia é o dia, você nunca mais vai ser feliz, você nunca mais vai desfrutar daquilo, você nunca mais, e parece que o sentimento do nosso coração é um enterro. E tem pessoas que estão paralisadas nesse último dia até hoje. Já aconteceu faz tanto tempo, mas você está aí parado no último dia. E é interessante que Deus tem um dia além. Existe algo além, existe uma manhã além, existe uma história além. Em todas essas histórias que eu disse, nenhum deles estava pensando ou certo do que viria depois. Eles simplesmente caminharam debaixo de uma direção daquilo que Deus estava mostrando. Algo que Deus estava falando, algo que Deus estava assim, a seta apontando: olha, é para cá, vá para cá, veja isso aqui, vá por esse caminho. E quando eu olho para a nossa vida, eu vejo isso. Eu vejo a nossa vida cheia de últimos dias. O círculo fechou aquela fase, fechou aquela etapa, mas tem outra além. O Salmo 89, ele fala uma palavra tão bonita, ele diz algo tão tremendo aqui. A partir do verso 15, ele diz o seguinte: como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Dia e noite sabem exaltar o teu nome e se alegram em tua retidão, pois tu és a nossa glória e o nosso poder, e por tuas misericórdias reergues nossa fronte. Sim, ó Eterno, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Conhecer o Senhor e se deixar conduzir por Ele é saber que existem novos começos, existem novos desafios, existem humildes começos, como diz lá em Zacarias. Parece que está tudo destruído, mas o Senhor levanta Zacarias e fala assim: Zacarias, pega um prumo e anda no meio do povo para mostrar para eles que ainda há restauração, que existem coisas novas te esperando, existem tempos novos. E eu quero dizer isso para você. Tem um tempo novo na sua vida. Quando a gente vai para um culto de final de ano, você vai para o último dia daquele ano. Aquele ano vai acabar ali. Só que você termina aquele culto e você vira para o seu irmão ou para os seus parentes e você deseja o que para eles?
Feliz ano novo. Olha, feliz ano novo. Porque algo novo começou. Talvez você esteja preso no final, mas o Senhor te chama hoje para você celebrar um começo. É o começo de um novo tempo, é o começo do tratamento de Deus na tua vida, é o começo de algo especial que Ele vai fazer. Talvez não seja fácil, talvez sejam desafios grandes, talvez você vá chorar aí no meio, mas o Senhor é com você, Ele é o teu escudo, como nós terminamos de ler. Confie, confie que Deus está à sua frente, confie que Ele vai te surpreender. E a minha oração é que você olhe para esse tempo, enxergue na sua vida os ciclos de Deus acontecendo e descanse nele. Deus é o Deus do amanhã. Chame seus amigos para curtir esse canal, compartilhe essa palavra com outras pessoas, que Deus te abençoe muito e que o Senhor traga bálsamo ao teu coração. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.